O que aconteceu comigo? Ela deu uma risada sinistra e disse: meu filho, veio 7 caboclos na sua cabeça esta noite, e no final veio um Exu muito bravo. Nós não queríamos deixar que ele cortasse os seus pulsos, mas esse Exu era bravo demais, e ele cortou o seu pulso com uma garrafa e cortou a sua língua com uma navalha. Mas não se preocupe, isso vai sarar. Eu disse: e como é que eu faço agora para voltar para a casa dos meus pais? Ele olhou para mim e disse: meu filho, você não vai voltar para a casa dos seus pais, porque de hoje em diante a sua vida será diferente. De hoje em diante a sua vida vai mudar. De hoje em diante a sua vida nunca mais será a mesma. E amados irmãos em Cristo e ouvinte da palavra de Deus, daquele dia em diante, até o dia que Jesus teve misericórdia da minha alma, a minha vida foi um terror, foi uma tristeza, foi um verdadeiro inferno. Daquele dia em diante eu comecei a me deparar com a realidade do espiritismo, a realidade do candomblé, a realidade da umbanda. Fui para a casa da minha tia, deitei para dormir. Dormi a madrugada de sexta-feira o resto todinha, dormi o sábado todinho, dormi a madrugada de domingo todinha. Quando foi domingo, aproximadamente 5 horas da manhã, vai chegando na beira da minha cama. Quem? O mesmo Keivor que me aparecia com roupas de soldado, agora ele me apareceu diferente. Era uma sombra asquerosa de aproximadamente 2,5 metros de altura. Cheirava muito mal, os olhos vermelhos como brasa. Os pés eram pés de animais, as mãos eram mãos de animais, o rosto deformado, uma coisa horrível. Aproximou de mim, eu abri os olhos e fiquei sem conseguir me mexer. A dor no meu corpo era terrível, parecia que eu tinha passado por uma moenda de carne. E ele me deu um tapa no rosto, me jogou no chão, me pegou pelo cabelo, me levantou e disse: vamos trabalhar? Eu queria dizer alguma coisa, eu estava acostumado diferente. Eu queria dizer alguma coisa e não tinha força. Ele saiu me puxando pelo cabelo. Lembro-me que passamos pelo quarto da minha tia me olhou, deu aquela risadinha e virou para um lado e fechou os olhos novamente para dormir. E ele me disse: vamos tomar o café da manhã. Eu estava acostumado todos os dias na casa dos meus pais, levantava às 7 horas da manhã, tomava banho, trocava roupa, sentava-me na mesa e participava do café da manhã com leite, pão, frutas, doces e ia para o colégio. Naquele dia foi diferente. Naquele dia ele disse: vamos tomar o café da manhã, e saiu me arrastando. No fundo da casa da minha tia havia um galinheiro onde ela criava galos, animais, bodes para os sacrifícios de candomblé. Chegamos lá, ele abriu a porta do galinheiro, me puxou para dentro do galinheiro e não precisou dizer uma palavra. Havia um galo ali grande, um galo vermelho. Aquele galo começou a rodar em nossas voltas, dar voltas, até que o galo caiu agonizando, batendo as asas. E de repente aquele galo voou na minha direção e parou no meu peito. E eu não queria fazer, mas não tinha como, uma força dominava os meus braços. E aquele demônio arrancou a cabeça daquele galo. E eu empurrava o corpo do galo ao contrário, e ele empurrava o corpo do galo na direção da minha boca. E sem que eu quisesse, o pescoço daquele galo, saindo sangue, foi introduzido na minha boca. E enquanto aquele galo tinha sangue, eu tive que beber. Bebi todo o sangue daquele animal. E ele deu uma gargalhada e disse: de hoje em diante este vai ser o café da manhã da sua vida. De hoje em diante, todos os dias você vai vir aqui tomar o café da manhã. E a minha vida começou a ser um verdadeiro inferno. De manhã eu tomava sangue de animais, no almoço eu comia carne apodrecida daqueles animais, e na janta eu estava nos terreiros de candomblé, já não comia mais, levando uma vida totalmente retróica, levada ao espiritismo. Para encurtar um pouco o assunto, com 12 anos de idade eu já era o médium principal daquele terreiro de candomblé. Todas as pessoas me procuravam, e cada vez mais eu me aprofundando no espiritismo, rituais macabros e terríveis. Passei pelo Bori, comecei agora a incorporar-se fluentemente, sem que eu quisesse. Os demônios agora desciam sobre minha cabeça. Passava noites e noites embaixo de árvore, no meio da mata, fazendo trabalhos de macumba para caboclos, invocando os orixás, pedindo força aos demônios para fazer mal a outras pessoas. E com 15 anos de idade, eu já morava em Porto Velho, capital de Rondônia. Era pai de santo e chefe do maior terreiro de umbanda daquela região, na Avenida Amazonas, no número 140. Centro de Umbanda, São Sebastião, Caboclo 7 Frecha, Exu 7 Encruzilhada. E ali a minha vida, cada vez mais entrando ao espiritismo. Entrei-me agora para a magia negra,
Passei a morar nos cemitérios. Uma vez por semana passava nos cemitérios, violando túmulos, arrancando cadáveres, fazendo magia negra, levando ossos de cadáveres em decomposições para dentro dos terreiros de Umbanda para fazer magia negra, aprofundando-se cada vez mais. Fiz a iniciação na magia negra. Fiquei 28 dias recolhido no quarto de Exu, ali dando meu sangue aos demônios. Fiz assentamentos de 2 Exus e base em Dorosãs. Fazia magia negra para várias pessoas. Fluentemente entrei para o Vodum, e no Vodum se me aprofundei nos bonecos de magia negra, colocando agulha no corpo das pessoas, e dia a dia, passo a passo, me aprofundando no espiritismo. Assentei o Ibá de Xangô, e muitas vezes as pessoas falavam para mim de Jesus. Eu tinha raiva de crente, odiava crente. Uma vez tentei matar um certo cidadão crente. Eu tinha ódio de crente, era totalmente envolvido pelos demônios. Dormia com demônios, os demônios faziam o que queriam de mim. A cama que eu dormia era uma cama de casal, e do meu lado dormia um demônio. 24 horas por dia os demônios estavam do meu lado. Falavam comigo, eu falava com ele. Só fazia o que os demônios queriam. Era uma vida totalmente perdida, sem Deus, sem esperança, sem salvação. Fluentemente perdido na magia negra e no candomblé. Portanto, cada vez mais me aprofundando no espiritismo, no candomblé, no vodunce, na magia negra, de forma que conheci todos os mistérios do candomblé, do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, da quiromancia. Era um homem totalmente entregue aos demônios. Fiz magia negra, fazia magia negra de uma forma terrível, amarrações. Quando uma pessoa, um homem não gostava de uma mulher não gostava de um homem, me levavam um nome, eu passava 3 dias trancado num cemitério, e quando eu saía dali a amarração estava pronta. Fazia amarração com mel na maçã, fazia amarração de magias negras com bodes, com galos, com animais, coisas terríveis. Invocava os demônios à meia-noite, tirava a roupa, ia para as encruzilhadas, fazia teletransporte de vodunce, e os demônios incorporavam em mim de uma forma terrível. Eu não conhecia a luz, não conhecia Deus, não conhecia a salvação. Mas nesse intervalo de tempo, haviam 6 pares de joelhos dobrados diante de Deus, orando em meu favor. A minha avó orava: Jesus, salva o meu neto. A minha tia orava: Jesus, salva o meu sobrinho. A minha prima orando: Jesus, salva meu primo. A minha irmã, visto que meu pai havia casado novamente com uma senhora muito crente e muita oração, usada por Deus. Eu agradeço a Deus por essa senhora que Deus me deu como mãe após evangélico. E ela também orava: Jesus, salva o filho do meu esposo. A minha irmã orando: Jesus, salva o meu irmão. Forma é que minha avó todos os dias ia nos círculos de oração, levava o meu nome escrito e dizia: olha, gente, ora por este meu neto que está perdido, para que Jesus venha salvá-lo, para que Jesus venha libertá-lo. Ele é espírita, é feiticeiro, é pai de santo de candomblé, mas ore por ele para que Deus possa libertá-lo e arrancá-lo lá do inferno. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão: se você tem alguém na sua família que não é evangélico e você está orando para Jesus salvá-lo, tenha certeza, Jesus vai salvá-lo, Jesus vai libertá-lo, porque muito pode a sua oração, há poder em suas palavras. Não importa a situação qual ele viva, Deus irá libertá-lo de uma forma poderosa. E visto é que, numa festa da Umadeca aí no Grande Templo, em Cuiabá, aproximadamente 25 mil pessoas assentadas, Deus usou uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, e no meio de 25 mil pessoas estava sentada a minha tia, que estava orando a Deus em meu favor, pedindo para que Deus viesse me libertar. E aquela criança saiu andando de degrau em degrau, chorando com os olhos fechados e falando em mistérios com Deus. E chegou até onde estava minha tia, aproximou-se dela, pegou na mão dela e disse: minha serva,
eu te digo assim, diz o Senhor, eu estou ouvindo as tuas orações, estou vendo as tuas lágrimas. Eu irei trazer daquele estado muito distante esse teu sobrinho, que Satanás tem feito ele de cavalo, irei trazê-lo para esta cidade, e aqui eu irei libertá-lo, irei batizá-lo no meu espírito, e farei dele um pregador da minha palavra, e o usarei como uma arma contra o inferno, de uma forma poderosa. Deus começava ali a fazer promessas sobre a minha vida, promessa de libertação, de transformação e de regeneração na minha alma. E eu, portanto, não sabia que isso estava acontecendo, visto que, nesse intervalo de tempo, a minha tia, que era feiticeira, me ligou dizendo, olha, há um trabalho aqui em Cuiabá que eu não dou conta de fazer, eu não consigo. Eu tentei, há uma senhora aqui que os demônios pegam ela, e ela sai pelas avenidas, tira a roupa, ela entra no carro, bate em homens, entra nos bares, quebra os bares, é terrivelmente possessa. E eu tentei fazer um ebó de limpeza nela, e o demônio que estava nela, o Exu que estava nela, me pegou, me bateu, e eu preciso da sua ajuda. Eu tomei condução ali em Porto Velho e vim para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, fui para o terreiro de Umbanda de Angola, o maior terreiro de Cuiabá, visto que eu ainda não tinha raspado a cabeça, visto que eu ainda não tinha me tornado um Iaú, ou seja, ainda não tinha entrado para a nação de Angola no Candomblé. Chegando em Cuiabá, fui buscar as forças demoníacas no terreiro de Angola. Fui buscar forças de demônios para tentar fortalecer a minha força demoníaca no espiritismo. E chegando ali, passei por vários rituais de corrente, me levaram à beira do rio, me acorrentaram 7 correntes com 7 cadeados, me colocaram numa vala, dando ali o primeiro pacto de iniciação no candomblé, aonde eu estaria com 7 correntes, com 7 pactos pelas 7 linhas da Umbanda, compromissado com os demônios, ficando ali 3 dias com o pescoço, só com o pescoço para fora, num lugar apodrecido, onde sangue de bodes era jogado sobre mim, sangue de animais, para que eu perdesse o odor, o cheiro de ser humano e cheirasse como carniça, para que os demônios pudessem se aproximar de mim. E dia a dia aquelas correntes iam apertando, até que eles tiraram aquelas correntes e enterraram aquelas 7 correntes, e eu derramei meu sangue em cima daquela corrente, e ficou ali firmado as 7 correntes da Umbanda. Eu estava acorrentado, 7 vezes acorrentado por Satanás, jamais poderia sair do espiritismo. Voltou-se para um outro trabalho da casa de Exu. Pegaram todos quanto é tipo de comida que se come e prepararam pratos, e aquelas coisas eram passadas em mim da cabeça até os pés, e cada comida daquela era cantado 2 cantigas em africano e oferecida para os demônios, de forma que tudo que eu comesse daquele dia em diante, oferecendo ou não oferecido, automaticamente estava oferecido aos demônios. Tudo o que eu comesse daquele dia em diante pertenceria aos demônios. Isto é, determinando que daquele dia em diante eu comeria arroz e feijão novamente, porém sabendo que estava comendo algo oferecido aos demônios para o resto da vida, a menos que eu deixasse o candomblé. Mas aí eu me recolhi, passei pela Muzenza, me levaram para dentro daquele enorme barracão, e reuniu-se todos os filhos de santo daquele barracão, e foi-se uma grande festa. Os demônios gritavam e pulavam. O pai de santo daquele lugar me dizia: nós já estávamos te esperando há muitos dias, nós esperávamos aqui um Xangô Agodô, um Xangô de Zambi, e não sabíamos quando é que viria, visto que aquele mesmo cidadão que aparecia para mim é conhecido no candomblé como Xangô Ogodô, que o nome dele original é Maienon. É um demônio perigosíssimo, é um demônio que tem sujeitado muitas vidas para o espiritismo, por nome de Xangô. Eu creio que neste momento, você que está me ouvindo, que está envolvido no espiritismo, que está envolvido nesta podridão, está sendo aberto os seus olhos neste momento, porque eu estou lhe contando uma realidade vivida no candomblé. E passei pela bola.